Nem todo inimigo se apresenta como tal. Algumas das batalhas mais perigosas que enfrentamos não vêm de fora, vêm de dentro, do nosso círculo, de pessoas que caminham ao nosso lado, compartilham sorrisos, dizem palavras doces, mas carregam no coração algo sombrio, inveja, rancor, ressentimento. E o pior, disfarçam isso com uma capa de proximidade. A Bíblia nos alerta sobre esse tipo de pessoa. Judas caminhou com Jesus, viu milagres, ouviu palavras eternas, mas no fundo havia escuridão. A traição não veio dos fariseus, veio de alguém que partilhava do pão, alguém de dentro. Salmos 41:9 expressa bem essa dor. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse tipo de traição é a mais dolorosa, porque não esperamos veneno vindo da boca que nos elogia. Não imaginamos que alguém que nos abraça pode, em silêncio, desejar nossa queda. Mas, infelizmente, isso acontece. E ignorar esses sinais pode nos custar caro. Não se trata de viver com paranoia, mas de viver com discernimento, de pedir ao Espírito Santo olhos espirituais para perceber o que não é dito com palavras, mas que se revela nas atitudes. Hoje, vamos falar sobre 5 sinais espirituais e emocionais que revelam quando alguém próximo guarda em segredo um sentimento destrutivo contra você. Sinais sutis, mas que se tornam claros quando observamos com atenção. E talvez, ao longo dessa jornada, você descubra que algumas amizades são, na verdade, laços tóxicos, que algumas palavras doces escondem corações amargos. Mas, acima de tudo, você vai aprender como se proteger, com sabedoria, amor e autoridade espiritual. E tudo começa pelo primeiro sinal: a falsa admiração, disfarçada de elogio. Um dos sinais mais sutis de alguém que te odeia em segredo é o elogio disfarçado. Parece admiração, mas vem carregado de ironia, de insinuação, de veneno. É aquele tipo de comentário que começa bem, mas termina fazendo você se sentir pequeno. Você já ouviu frases como: "Nossa, você até que ficou bem nessa roupa, para quem não tem muito estilo", ou "Parabéns pela promoção, só Deus sabe como você conseguiu isso, né?" Esses elogios não são admiração, são disfarce. Eles expõem algo que o coração não teve coragem de dizer com todas as letras: inveja, desprezo, competição mal resolvida. A Bíblia nos mostra que esse tipo de comportamento não é novo. Os irmãos de José o invejavam por causa dos sonhos que lhe compartilhavam, e mesmo convivendo com ele diariamente, alimentavam no coração um ódio que só crescia, até que um dia agiram. Gênesis 37:4 nos diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. Eles não o confrontavam diretamente, mas já não conseguiam mais fingir totalmente. E é assim que a falsa admiração começa a escorregar. Nas entrelinhas, nos sorrisos forçados, nas palavras com veneno doce. Pessoas assim costumam aplaudir, mas não com alegria verdadeira. Elas vibram com você, mas só até o ponto em que seu crescimento não as ameaça. Quando você começa a brilhar demais, o tom muda. A sutileza se transforma em sarcasmo. É preciso discernimento espiritual para identificar esse tipo de comportamento. Nem todo elogio é sincero, nem toda aproximação é pura. E quando você percebe esses sinais, a melhor resposta não é o confronto impulsivo, é a oração, é o silêncio sábio, é o limite necessário. Porque o amor tudo crê, mas também tudo discerne. Mas há outro sinal ainda mais revelador: a reação quando você cai. Porque quem realmente te ama chora com sua dor, mas quem te odeia em segredo disfarça um sorriso. Vamos falar sobre isso agora.
poucas coisas revelam mais claramente o coração de alguém do que a forma como essa pessoa reage às suas perdas. Quando você erra, tropeça, falha ou é envergonhado, quem realmente te ama se entristece com você, sofre junto, estende a mão. Mas quem te odeia em segredo, celebra por dentro, mesmo fingindo compaixão. A Bíblia nos mostra isso com clareza, em Provérbios capítulo 24, versículos 17 e 18. Quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor o veja e isso seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Esse texto nos mostra que até Deus abomina o espírito que se alegra com a queda do outro, mesmo quando o outro é inimigo declarado. Imagine então como ele se entristece quando essa alegria vem de alguém que diz ser amigo. Essas pessoas não vão rir na sua frente, não vão dizer bem feito com todas as letras, mas vão soltar frases sutis como eu já imaginava que isso ia acontecer, ou talvez você tenha se empolgado demais, ou até, quem sabe agora você aprenda a ser mais humilde. São frases que parecem conselhos, mas são críticas disfarçadas. Elas não te levantam, elas te mantêm no chão. Esse tipo de atitude revela um coração que nunca torceu por você de verdade, que no fundo esperava pelo seu tropeço. Porque a sua queda valida o sentimento que essa pessoa carrega escondido: inveja, insegurança, ciúmes, desprezo. E se você é sensível ao Espírito Santo, sentirá no ambiente que algo está errado. A atmosfera muda, a presença dessa pessoa deixa de ser consolo e passa a ser um peso. Por isso, aprenda a observar quem chora com você, porque quem não se entristece com a sua dor não merece caminhar com você na sua vitória. Mas a verdade é que essa mesma pessoa muitas vezes vive num modo de comparação constante. Ela não celebra a sua vida, ela compete com ela. E esse é o terceiro sinal que precisamos reconhecer. Um dos sinais mais sutis e perigosos de alguém que te odeia em segredo é a competição disfarçada de amizade. A pessoa não te diz que está competindo, mas tudo o que você faz vira parâmetro para o que ela precisa superar. Sua vitória se torna incômoda, sua conquista vira ameaça. E essa competição nem sempre é explícita, às vezes vem em forma de piadas, comparações inocentes ou até mesmo coincidências estranhas. Você compartilha uma ideia, dias depois a pessoa aparece fazendo algo parecido. Você recebe um elogio, logo ela encontra um jeito de brilhar também. Essa comparação constante destrói a base da confiança, porque não existe apoio genuíno onde há inveja disfarçada. A presença dessa pessoa te cansa, te desgasta, mesmo sem ter havido nenhum conflito direto. É o peso da competição não declarada. Tiago 3,16 nos alerta: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ou seja, onde há competição silenciosa, o ambiente espiritual é contaminado. Pode até haver sorrisos, mas há confusão. Pode até haver palavras de apoio, mas há disputa interna. A paz vai embora. É preciso ter maturidade espiritual para lidar com isso sem se tornar defensivo ou orgulhoso. A resposta à competição velada não é entrar no jogo, é manter-se firme em quem você é em Deus. Sua identidade não está em comparação, está em propósito. Lembre-se, o corpo de Cristo não é uma corrida, é uma construção. Cada um tem seu chamado, seu tempo, seu ritmo. Quem compete com você está, na verdade, desviando-se do próprio caminho. E quando você se recusa a competir, essa pessoa tende a se afastar. Porque quem odeia em segredo não suporta ver você avançar sem estar medindo forças. Mas muitas vezes essa competição vem acompanhada de um comportamento ainda mais desconfortável: o distanciamento emocional e atitudes ambíguas. A pessoa está perto, mas não está com você. E é sobre esse quarto sinal que vamos falar agora. Nem toda ausência é física. Às vezes a pessoa está presente no ambiente, responde suas mensagens, sorri, diz estamos juntos, mas por dentro
já se afastou há muito tempo. Esse é o quarto sinal, o distanciamento emocional e atitudes ambíguas. Você sente que algo está fora do lugar, as conversas perderam a leveza, os abraços se tornaram mecânicos, o tom mudou, a atenção diminuiu. Mas não há uma briga, um motivo declarado, nada que justifique. E justamente por isso é tão confuso. Esse tipo de pessoa age com duplicidade. Uma hora te apoia, na outra te ignora. Uma hora te elogia, depois muda o tom. É como se estivesse sempre no limite entre o afeto e o desprezo, mas nunca se posiciona claramente. O apóstolo Tiago fala sobre isso em Tiago 1:8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa duplicidade é sinal de que há algo mal resolvido no coração. Pode ser inveja, pode ser competição, pode ser mágoa nunca expressada, mas com frequência é simplesmente um ódio mal disfarçado, aquele ressentimento guardado que a pessoa não quer assumir nem para si mesma. A ambiguidade emocional desgasta, porque você nunca sabe como vai ser tratado. Você anda em cascas de ovos, sempre tentando adivinhar se fez algo errado, se a pessoa está bem, se você pode confiar. Esse desgaste emocional é sinal de um ambiente tóxico e você precisa reconhecer. A presença de pessoas assim perto de você pode até parecer normal, mas, espiritualmente, enfraquece sua alma, rouba sua energia, te desconecta da paz. É preciso sabedoria para lidar com esses relacionamentos. Nem sempre a resposta é cortar, mas com certeza é limitar, proteger seu coração, fortalecer seus limites, colocar diante de Deus. E muitas vezes, esse comportamento caminha para um estágio ainda mais perigoso, a sabotagem sutil. Aquela ajuda que, na verdade, te atrasa, aquele conselho que enfraquece, aquelas palavras que parecem verdadeiras, mas têm veneno escondido. Vamos falar sobre esse quinto e último sinal agora. O último e talvez mais grave sinal de alguém que te odeia em segredo é a sabotagem sutil. É quando a pessoa, em vez de te atacar abertamente, age pelas sombras. Sabota seus projetos, desvaloriza suas ideias, distorce suas palavras, tudo de forma discreta, difícil de provar, mas clara demais para ser ignorada. Essa sabotagem quase sempre vem acompanhada de palavras envenenadas, ditas com calma, com voz doce, mas que têm o poder de paralisar sua fé. São frases que te diminuem disfarçadamente, que minam sua confiança, que jogam dúvidas sobre o que Deus falou com você. Exemplos? Você tem certeza que isso é para você? Talvez seja melhor esperar, acho que ainda não é a sua hora. Você sabe que nem todo mundo nasceu para esse tipo de coisa, né? Estas palavras, se não forem discernidas, se alojam na alma como veneno lento. E assim, aos poucos, você começa a duvidar do seu valor, do seu chamado, da sua capacidade. Essa é a intenção, te enfraquecer por dentro sem levantar suspeitas por fora. Jeremias 9:8 nos alerta. A língua deles é uma flecha mortal. Falam com falsidade, com os lábios falam de paz com o próximo, mas no coração armam emboscadas. Ou seja, a língua de alguém que odeia em segredo pode ser um instrumento da sabotagem. E quando essa pessoa está próxima, o acesso que ela tem à sua vida dá ainda mais poder a essas ações. É por isso que precisamos orar por discernimento. O Espírito Santo revela o que está oculto. Ele nos mostra intenções. Ele nos dá sensibilidade para perceber quando uma palavra vem de Deus e quando vem para nos derrubar. Sabotadores não suportam ver você avançar. Eles não têm coragem de te atacar de frente, então agem por trás. Mas você pode e deve se blindar espiritualmente. E agora que revelamos esses 5 sinais, a pergunta final é: como lidar com essas pessoas sem se contaminar?
como proteger sua alma sem se endurecer. Porque a sua vitória não é apenas reconhecer o inimigo, é saber se posicionar espiritualmente com sabedoria. Depois de identificar esses sinais, uma nova responsabilidade nasce. O que fazer com isso? Como lidar com quem te odeia em segredo, mas continua perto? Como se proteger emocional e espiritualmente sem se tornar amargo, desconfiado ou vingativo? O primeiro passo é discernir. Peça ao Espírito Santo olhos espirituais. Nem sempre a pessoa vai mudar, mas você muda quando começa a enxergar com clareza. E quando vê, pode decidir até onde ela pode ir. Discernimento é proteção. Segundo, estabeleça limites. Amor não é permissividade. Jesus amava a todos, mas não caminhava com todos. Ele tinha 12, mas só 3 foram com ele até os momentos mais íntimos. Nem todo mundo merece acesso ao seu coração, aos seus segredos, às suas batalhas. Terceiro, libere perdão. Isso não significa negar o que foi feito. Significa não permitir que a mágoa te aprisione. O perdão é a cerca que protege o seu coração da amargura. E a amargura, sim, é um veneno que te corrói por dentro. Romanos 12, 21 nos ensina: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, sua resposta ao ódio secreto não é ódio de volta, é firmeza, sabedoria e fé. É não se abalar com o que fazem, porque você sabe quem te chamou e quem te sustenta. Quarto, ore por essas pessoas. Parece difícil, mas essa é uma das armas mais poderosas do reino. Quando oramos por quem nos persegue, nos curamos por dentro e liberamos o ambiente espiritual ao nosso redor. Por fim, confie em Deus para fazer justiça. Ele é seu defensor. Ele sabe o que se passa nos bastidores. Ele vê o que ninguém vê. E no tempo certo, Ele mesmo afasta, expõe ou transforma. Se você sente que esta palavra te confrontou, te despertou, então feche os olhos agora e ore assim: Senhor, eu te entrego toda a ferida causada por quem caminhou comigo, mas me odiava em segredo. Dá-me discernimento para reconhecer, sabedoria para lidar e proteção espiritual para seguir sem medo. Eu perdoo, me fortaleço e declaro: nada vai me parar. Em nome de Jesus, amém. Você foi chamado para voar alto e Deus vai garantir que nenhuma corrente escondida te prenda no chão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Esse vai ser o nosso ponto de partida, o trilho da nossa conversa aqui hoje. E o texto sagrado diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de pedir que vocês repetissem esse versículo comigo, só que em vez de usar o termo em vocês, nós vamos já nos apropriar, trazer para o pessoal e dizer em nós. Então, diga comigo: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, no modo aleluiado, sobe uns 28% o volume da voz para vencer essa barreira da máscara, que é o abafador de som, e vamos falar com gosto. Diga: eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Glória a Deus. Bom, estamos encerrando desse domingo a nossa série sobre conhecer a Deus. E há uma particularidade, uma convicção a respeito de Deus que todos aqueles que o servem devem carregar. E a certeza de que Ele, quando o apóstolo Paulo diz aquele que começou, ele está falando a respeito de Deus, de que Ele que começou a boa obra tem um compromisso de não nos abandonar para que o que foi iniciado seja concluído. Nós precisamos entender quem Deus é e permitir que o nosso coração se encha da mesma certeza, que levava Paulo a dizer eu estou certo, outra tradução diz bem certo, convicto, de que quem começou a obra há de terminá-la. O que é que Deus queria nos comunicar com essas palavras que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever? Sua disposição, sua intenção, sua determinação e persistência de concluir aquilo que começou. Acredito que é por isso que em Hebreus 12:2 Jesus é chamado de o autor e o consumador da fé. Ele não apenas dá início, mas ele quer finalizar o processo. E acredito que muitas pessoas acabam falhando no relacionamento com Deus, na caminhada da vida cristã, por não entenderem algo que é básico, algo que é essencial. Deus é digno de confiança, Ele é digno, é fidedigno de toda a nossa confiança. Tozer, no seu livro Conhecimento do Santo, faz uma declaração clássica. Ele diz: uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. Nós precisamos conhecer a Deus e entender que a fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus que está acima de qualquer suspeito. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje. Acima de qualquer suspeito. Quero chamar a sua atenção para seguir nessa convicção, nesse trilho do apóstolo Paulo. E para isso eu quero construir a nossa ideia, o nosso raciocínio, primeiro trabalhando vários exemplos da nação de Israel no Velho Testamento e de como Deus nos mostrou que eles falharam, não entendendo que o Deus que começou levaria adiante aquilo que começou. Em segundo lugar, eu quero destacar que, embora Deus tenha esse compromisso de não abortar o que Ele iniciou, nós não podemos olhar só a parte de Deus. Existe o aspecto da nossa parte, da responsabilidade humana. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos trabalhar a conclusão, o arremate aí da ideia a respeito do que significa essa confiança em Deus. Então vamos juntos. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, eu gostaria que você não apenas acompanhasse a leitura, mas se possível você deixasse também esse texto marcado, que daqui a pouco nós vamos continuar a leitura depois no versículo 7. Mas por enquanto vamos ler do 1 ao 6. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu quero destacar principalmente a expressão do verso 6, que essas coisas se tornaram exemplos para nós. No versículo 11, Paulo vai dizer a mesma coisa. Essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, cada vez que eu e você lemos essas histórias do Antigo Testamento sobre os israelitas, Deus não está apenas nos informando a história, a cronologia de um povo, Ele está nos apresentando lições preciosas, práticas. Paulo não fala apenas deles como se fosse um povo que viveu uma outra aliança totalmente desconexa. Ele pega figuras, a tipologia, vamos dizer assim, começa a dizer, foram batizados no mar e na nuvem, beberam da pedra que os seguia, que era Cristo. Em tudo isso,
ele nos mostra que apesar de viverem uma aliança diferente, há princípios envolvendo tanto o comportamento deles, o que Deus esperava, que se aplicam a nós hoje, que vivemos na nova aliança. Isso precisa nos levar a considerar o como eles falharam. Porque é algo que eu vou explorar daqui a pouco no segundo aspecto é que, embora Deus sempre esteja disposto a continuar aquilo que começou, a levar a termo, a cabo, a concluir o que Ele deu início, nós temos uma responsabilidade nesse processo. Em algum momento, porque realmente falharam tanto, a Bíblia diz, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Então nós podemos ter certeza de que desde que não falhemos com Deus, nós não vamos experimentar nenhum tipo de interrupção no processo. Nós não apenas podemos, mas nós precisamos confiar num Deus que tem o compromisso de, assim como começou, a boa obra em nós, de concluí-la. Em nome de Jesus, amém? Então, eu queria que a gente pudesse pegar alguns desses exemplos que foram escritos para nossa advertência. Eu tenho lido bastante nesses dias o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, e eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de textos que fala de um comportamento errado dos israelitas, que depois de serem tirados por Deus do Egito, o que é uma figura extraordinária de redenção. Nós sabemos que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Nós sabemos que há figuras muito claras na saída deles do Egito. É uma das maiores figuras de redenção que nós encontramos no Velho Testamento. Mas depois de serem salvos por Deus, falando na tipologia, o tempo todo eles acreditavam que Deus só os havia tirado do Egito para abandoná-los depois. E toda pessoa que vai caminhar com Deus precisa conhecer o caráter de Deus acima de qualquer suspeito. Precisa saber que Ele é digno de confiança e que Ele não nos salvou para simplesmente virar as costas para nenhum de nós no caminho. Ele não nos salvou para depois nos abandonar no meio do processo. Mas vamos ver alguns desses erros. Em Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 10 a 14, logo depois deles saírem do Egito, de terem visto Deus manifestar o seu poder com mão forte, como diz a Escritura, com sinais, milagres, maravilhas, as 10 pragas sobre o Egito, tudo aquilo que Deus tinha feito. Agora, quando finalmente eles saem, a Bíblia diz que o faraó se arrependeu e sai atrás deles em perseguição. E eles ficam apavorados e começam a murmurar e reclamar que Deus só os tirou para que depois eles fossem mortos pelos egípcios no deserto. Vamos ver esse texto. Êxodo capítulo 14, de 10 a 14, diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? Que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. A diferença de perspectiva é enorme, né? Moisés está olhando e dizendo: Deus não fez tudo o que fez até agora para simplesmente virar as costas e nos abandonar. Ele continua conosco, Ele vai continuar o que começou, Ele tem promessas para nós, Ele vai nos levar a uma terra de abundância, a um lugar que mana leite e mel. Moisés entende quem é o Deus que ele está servindo e entende que não haverá interrupção no processo. Mas o povo começa a dizer: não, ele fez isso tudo só para nos abandonar depois. E muitas vezes, quando olhamos os relatos das Escrituras, nós vamos perceber que a classificação, né, de tudo isso que eles disseram de forma recorrente. Eu vou ler apenas 3 exemplos aqui, mais adiante, num outro ponto, no outro argumento, um quarto, mas é impressionante o como a Bíblia menciona esse comportamento. Posteriormente, quando a Bíblia menciona que eles partem de Elim, um lugar onde permaneceram acampados,
eles reclamaram que Deus os abandonou para fazê-los morrer de fome no deserto. É um momento quando finalmente Deus passa a enviar o maná, aquela provisão diária de alimento. Mas me acompanhe agora, Êxodo 16, versículos 3 e 4. Diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. A partir desse momento, a provisão diária do maná se manifesta. Mas a expectativa deles não era de, se Deus nos tirou de lá, Ele vai prover os recursos necessários. Era simplesmente, não, Ele nos tirou de lá para nos abandonar no deserto e agora matar de fome. Se não matou pelo exército de Faraó, Ele quer matar a gente de fome. Pastor, mas dessa vez aprenderam a lição? Também não. Quando você olha Êxodo capítulo 17, um pouquinho depois, eles fizeram o mesmo quando chegam num lugar chamado Refidim e descobrem que não havia água. Eles acabam concluindo que o Senhor não estava mais com eles. Olha o que diz o texto sagrado, Êxodo 17, de 2 a 7. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sob a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Os nomes significam contenda e murmuração, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que o argumento é sempre o mesmo. Deus nos tirou do Egito para que Faraó, seu exército, nos mate. Não morreram pelo ataque do inimigo. Deus nos tirou do Egito para nos matar de fome. Não, o Senhor mandou provisão. Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede. Agora Deus faz um outro milagre provendo água. Mas o tempo todo a mentalidade é: Ele não tem nenhum compromisso em continuar o que começou. E a conclusão que eles chegam é: está o Senhor no meio de nós ou não? Como quem diz, Ele nos abandonou, Ele não está mais conosco, Ele deixou de nos acompanhar, Ele deixou de ter olhos, atenção e cuidado para cada um de nós. Todos esses exemplos, eles nos mostram que na verdade Deus não queria dar apenas informação, mas ênfase. Eu sempre digo isso aqui, quando você começa a encontrar um volume muito grande de declarações bíblicas a respeito de algo, nós passamos do nível informação para o nível ênfase. Deus está tentando chamar a minha e a sua atenção, porque esses exemplos são escritos para nossa advertência. Que ninguém se engane, é possível que eu e você, diante de dificuldades que surgem, a gente esqueça tudo que Deus fez desde a conversão. A gente começa a acreditar que Ele deixou de estar conosco. A gente passe a acreditar na mentira, no engano, na sugestão maligna ou mesmo circunstancial de que Deus não tem um compromisso de continuar o que começou. Mas isso não é verdade. Eu e você precisamos entender e chegar no mesmo nível de convicção de Paulo e dizer: eu estou certo de que aquele que começou em mim a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olá, gostaria de deixar um recadinho antes de você ir para o próximo vídeo. Para você que gostaria de adquirir os livros do Luciano Subirá, dê uma olhadinha nos links da descrição do vídeo e nos comentários fixado. Separei para você indicações dos livros do Luciano Subirá e livros devocionais incríveis para te ajudar a crescer na fé. Clique e aproveite essas bênçãos. Deus tem algo grande para você.
A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui mais uma vez. Talvez você tenha chegado até esta oração sentindo o peso do dia. Ou quem sabe esteja acordando com a alma já apertada, o coração cheio de pressões invisíveis. Mas o que quer que esteja acontecendo aí dentro, hoje Deus te chama para um lugar mais alto, um esconderijo, um refúgio. Existe um lugar onde a alma descansa. Existe um abrigo onde as flechas não alcançam. Existe um trono que ouve a oração do justo. E esse lugar não é uma teoria, não é uma ideia bonita, é uma realidade espiritual. É a presença do Altíssimo. E eu te convido não apenas para ouvir, mas para clamar, para declarar o Salmo 91 não como quem lê um poema, mas como quem rasga o coração, como quem corre para os braços de um pai, como quem sabe que há socorro vindo do céu. Antes de começarmos, quero te pedir, já deixa o seu like agora nesse vídeo. Isso ajuda que essa oração alcance mais pessoas. E quem sabe leve esperança para alguém que hoje está à beira de desistir. Porque sim, esta oração é mais do que um conteúdo. É uma convocação divina. É um chamado para o secreto. É um eco do céu. Para almas famintas. E eu não sei em que área da sua vida você precisa de abrigo. Se é o medo que tem te atormentado, se é a ansiedade que te prende, ou se é a enfermidade que tenta roubar sua paz. Mas eu sei de uma coisa, o Salmo 91 foi escrito para esse exato momento. Não é apenas uma promessa, é uma aliança, é uma chave, é uma senha que destrava o impossível. Mas não é para qualquer um, é para quem habita, é para quem decide viver no esconderijo. É para quem se esconde debaixo das asas do Onipotente. Não basta repetir palavras, tem que haver entrega, tem que haver fé, tem que haver uma rendição real. Um clamor que sai da alma, atravessa os céus e toca o trono. E essa prece, a sua prece, se for sincera, se for acompanhada de arrependimento, fé e quebrantamento, ela não vai ficar no teto do seu quarto, ela vai subir. Vai passar pelas regiões espirituais. Vai chegar ao lugar onde decisões eternas são tomadas. E a resposta? A resposta virá. Porque o Senhor não é um Deus surdo. Ele não é um pai distraído. Ele não é como os homens que prometem e esquecem. Ele é fiel. E essa fidelidade está descrita linha por linha no Salmo 91. Hoje, ao clamar esse salmo, você não estará apenas orando, estará se posicionando, estará abrindo uma porta, estará acionando o sobrenatural. E eu quero orar com você. Quero que juntos agora diante do céu, façamos isso não como um ritual, mas como um grito da alma, porque há um lugar, e esse lugar é secreto, e esse lugar é seguro, e esse lugar é seu. Você quer continuar? Então se prepare. Agora vamos ouvir com temor e fé a palavra base dessa oração. O poderoso Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra,
calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro, alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o pão glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Este salmo não é apenas um poema de segurança, é um escudo espiritual. É uma declaração de guerra contra o medo. É uma convocação ao lugar secreto. Foi escrito para os dias difíceis, para as noites em que a alma não consegue dormir, para os momentos em que tudo desaba. Mas há uma voz dizendo: descansa, eu estou aqui. E observe, o texto não diz aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, mas aquele que habita. Habitar é permanecer, é fazer morada, é não sair mais. É sobre esse tipo de fé que vamos falar agora. A fé que se refugia, que descansa mesmo em meio à guerra, que confia mesmo sem entender tudo. Há um tipo de oração que não é mais feita com palavras, ela é feita com os olhos, com o silêncio, com lágrimas escorrendo sem explicação. Ela é feita com o corpo prostrado, com a alma entregue. E esse tipo de oração é a que sobe mais rápido, porque não vem da mente, vem das entranhas. Quando o salmista escreveu esse texto, ele não estava apenas descrevendo uma sensação de segurança, ele estava convocando os que creem a uma decisão radical: habitar no esconderijo do Altíssimo. Não se trata de visitar Deus nos domingos, ou de lembrar dele só quando as coisas apertam. É mais profundo. Habitar significa fazer de Deus o endereço da sua alma. É decidir que a sua morada não é mais a ansiedade, nem o desespero, nem a lógica humana. É Deus. Descansar à sombra do Onipotente. Essa é uma entrega que contraria toda a lógica carnal. Porque tudo em nós quer lutar, quer controlar, quer entender. Mas Deus está dizendo: descansa, confia, eu estou cuidando. Talvez você esteja numa batalha silenciosa. Ninguém sabe o que você está enfrentando. Você continua sorrindo por fora, mas por dentro sangra. Mas o Altíssimo te viu. Ele conhece o laço que foi armado contra você. Ele conhece o nome da enfermidade que tentaram te impor. Ele sabe da opressão que veio como flecha, da praga que tentaram lançar sobre sua casa. E o que ele diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é promessa de ausência de guerra, é promessa de proteção em meio à guerra. Há uma diferença entre quem anda com Deus e quem anda sozinho. E essa diferença não é o que se vê por fora, mas o que está sendo sustentado por dentro. Quem habita no esconderijo do Altíssimo recebe força que o mundo não entende, recebe paz que a medicina não explica, recebe livramento que ninguém vê chegando. Mas tudo começa com uma escolha: dizer do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa declaração muda tudo. Ela aciona o céu. Ela coloca você debaixo das asas do Onipotente. Ah, essas asas. Você consegue imaginar as asas do Criador? Cobrem você como escudo, como abrigo de tempestade, como sombra em meio ao calor do dia. E sabe o que sustenta essa proteção? Não são suas obras, não é sua força, é a fidelidade dele. A palavra diz: a sua verdade é pavês e escudo. A verdade dele é a sua garantia. A fidelidade dele é a sua segurança. E então vem a parte que arde mais fundo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Deus não está buscando super-heróis espirituais. Ele está buscando os que se apegam, os que mesmo fracos se agarram com amor. E talvez hoje você esteja cansado e tudo que te resta é um suspiro. Mas se esse suspiro for na direção dele,
se esse último fio de força for para se apegar a Ele. Então se prepare. O livramento está a caminho. Ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Você não está só. Você nunca esteve. Pode ser que ninguém atenda seu telefone, que ninguém perceba seu choro no travesseiro, mas Ele responde. Ele se manifesta na angústia. Ele desce para resgatar. E não apenas isso. Ele diz: eu o glorificarei. Glorificar alguém? Sim, é isso mesmo. Deus pega quem foi humilhado, quem foi rejeitado, quem foi desprezado, e coloca em posição de honra. Mas tudo começa com uma decisão: habitar. Hoje Deus está te chamando para esse lugar. Não é um lugar geográfico, é um estado de espírito, um refúgio no meio do caos, um esconderijo invisível, mas real. Seja na fila do hospital, no banco de um ônibus ou na sala escura de casa, você pode entrar nesse esconderijo. E nesse lugar, nenhuma praga chega. Nesse lugar, os anjos recebem ordens específicas ao seu respeito. Nesse lugar, a morte não tem voz. Esse é o lugar do Salmo 91. O lugar onde as promessas não são palavras bonitas, mas escudos vivos. Você pode morar aí, hoje, agora. Mas só se clamar de verdade. Só se entregar de verdade. Porque o trono está ouvindo e a resposta virá. Pai, eu me achego agora. Não como quem repete palavras, mas como quem se joga nos teus braços. Eu clamo, Senhor, do mais profundo do meu ser. Porque há momentos que nem a força de gritar resta. Só o sussurro da alma. Só o eco de um coração cansado. Mas o Senhor conhece até esse eco. O Senhor entende até esse silêncio. E por isso eu venho. Eu corro para o esconderijo, para o abrigo que não falha, para a sombra do Onipotente. Debaixo das tuas asas, eu me escondo. Eu descanso. Eu entrego tudo. Senhor, as flechas têm sido muitas. As notícias, como tempestades. O medo, como uma sombra que não larga. Mas agora, diante da tua palavra, eu me levanto. Levanto o meu espírito. Levanto minha fé. Declaro, com tudo que há em mim, tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. És o meu Deus em quem confio. E essa não é só uma frase, Senhor. É um pacto, é um grito da alma. É o som de quem decidiu habitar em ti, viver em ti, respirar tua presença, beber da tua fidelidade. Ó Pai, livra-me do laço oculto, livra-me da praga silenciosa, livra-me do que os meus olhos não veem, mas que os teus olhos já discerniram. Cobre-me com tuas penas, esconde-me na tua sombra. Eu não quero visibilidade, eu quero segurança. Eu não quero palco, eu quero esconderijo. Quero te amar como nunca te amei. Quero me apegar com amor, mesmo que em pedaços, mesmo que fraco. Quero me agarrar em ti. E sim, Senhor, eu te invoco com sede, te invoco com urgência, te invoco com fé. Responde, Senhor. Responde não do teu silêncio eterno, do teu lugar alto, do céu que se move quando um filho clama. Vem estar comigo na angústia. Vem me livrar. Vem me honrar. Vem me restaurar. E faz isso não porque eu mereço, mas porque a tua palavra diz que farás. E eu creio. Eu me agarro a essa promessa. Eu a tomo como escudo. Sacia-me com a tua salvação. Mostra-me o teu poder. Faz da minha vida um testemunho. Faz do meu vale um altar. Faz da minha fraqueza um palco, ó Deus. Que essa oração suba, que ela rompa o natural, que ela toque o teu coração e que a resposta venha como fogo, como cura, como paz. Eu oro no nome do teu Filho, aquele que é o próprio esconderijo, aquele que é a rocha eterna, Jesus Cristo. Amém. Senhor,
Eu oro agora não só por mim, mas por cada vida que está orando comigo nesse exato momento. Pai, eu não sei onde essa pessoa está. Se está num quarto escuro, se está dentro de um hospital, se está chorando no volante de um carro parado, ou se simplesmente segurou esse vídeo como última esperança. Mas o Senhor sabe, o Senhor vê. Por isso agora, no nome de Deus, eu me levanto em intercessão. Clamo, Deus, por aquele que está doente, que os exames estão apontando más notícias, que o diagnóstico médico foi um golpe, que o corpo está cansado e a alma está abatida. Senhor, manifesta teu poder de cura, em nome de Jesus. Que a enfermidade recue agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, só para a vida, Pai. Só para a saúde, só para a restauração. Envia agora mesmo o teu toque, que os sinais se revertam, que os médicos se surpreendam, porque a tua palavra diz: nenhuma praga chegará à tua tenda. E nós nos apegamos a essa promessa. Pai, intercedo também por quem está desempregado, quem está se sentindo humilhado por não conseguir sustentar a sua casa, quem tem chorado escondido, pagando contas com vergonha, pedindo ajuda sem voz. Sopra portas abertas, Senhor. Movimenta recursos do céu. Conecta essa vida às pessoas certas, às oportunidades certas. Cria caminhos onde não há. Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Clamo agora por famílias que estão divididas, casamentos em crise, filhos que se perderam, palavras que feriram, silêncios que mataram o diálogo. Pai, visita esses lares. Entra como pacificador. Restaura o amor que se perdeu. Remove o orgulho. Sara os vínculos. Que o lar volte a ser refúgio, não campo de guerra. Intercedo agora por quem sofre depressão, ansiedade, pânico. Pai, Tu és o Deus que conhece os vales escuros da alma. Tu vês os pensamentos que ninguém ouve, as noites sem sono, os ataques silenciosos da mente. Senhor, visita essas mentes agora. Silencia o barulho da culpa, da insegurança, da solidão. Traz paz. Paz que excede o entendimento. Traz cura para a alma. Cura profunda. E clamo por aqueles que oram com corações quebrados. Por quem perdeu alguém. Por quem carrega luto, dor, saudade. Por quem chora de saudade enquanto o mundo segue como se nada tivesse acontecido. Pai, Tu és o Consolador. Abraça essas almas com Teu amor. Preenche os vazios com a Tua presença. E que essa dor, um dia, se transforme em consolo para outros. E agora, Senhor, eu oro por cada pedido que será deixado aqui nos comentários. Cada nome que será escrito. Cada história que será compartilhada. Pai, em nome de Jesus, lê cada linha. Visita cada testemunho, cada clamor. Que este espaço aqui se transforme num altar vivo, onde Tu continues operando. Você que está orando comigo agora, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Ou se Deus já fez algo na sua vida, compartilha também o testemunho. Sua história pode ser a resposta que alguém está esperando para ter fé de novo. E eu declaro, o mesmo Deus que está aqui comigo, está aí com você e está agindo enquanto você escreve, enquanto você crê, enquanto você espera. Senhor, que cada pedido aqui ecoe no céu, que cada clamor receba resposta e que em nome de Jesus possamos ouvir ainda muitos testemunhos de milagres. Assim eu oro e já te agradeço, porque sei que o Senhor ouve e responde. Amém. Agora, receba esta palavra como quem recebe uma unção sobre a cabeça. Não é uma conclusão, é um começo. Eu declaro em nome de Jesus, você não vai mais viver fora do esconderijo. Você não será mais conduzido pelo medo. Você não será mais refém das más notícias. Você habitará no centro da vontade de Deus. Descansará debaixo das asas do Altíssimo e viverá cercado por um exército invisível. Que 1000 caiam ao teu lado, que 10.000 caiam à tua direita, mas a tua casa será preservada.
Teu nome será guardado, tua saúde será protegida, tua fé será blindada. Declaro que o Senhor te livra do laço, da armadilha, da injustiça e da mentira. Toda palavra contrária será anulada. Toda sentença do inferno será cancelada, porque o céu está em guerra por você. Declaro que os anjos do Senhor estão agora em movimento, recebendo ordens a teu respeito, guardando os teus caminhos, sustentando teus pés, livrando tua alma de tropeços. Você não cairá no meio da jornada. Você não será confundido. Você não será destruído. A tua história não termina em dor. A tua vida não será consumida por escuridão, porque há luz no teu caminho. Há um Deus na tua frente. Há promessas acima de você. E o Senhor, o Deus vivo, declara: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Você está debaixo desse amor. Você está debaixo dessa promessa. Você está debaixo dessa palavra. Receba a paz. Receba a força. Receba a direção. Receba a autoridade. Você não será confundido. Você não será derrotado. Você não será envergonhado. E quando te perguntarem como você venceu, você vai dizer: esconderijo do Altíssimo. Foi a sombra do Onipotente. Foi a fidelidade do meu Deus. Vai ser visível, vai ser notório, vai ser sobrenatural. Porque aquele que ora com fé, a resposta virá, em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu a presença de Deus nesta oração, se essa palavra tocou áreas que nem você sabia nomear, então não vá embora em silêncio. Escreva aqui nos comentários, deixe seu pedido, ou conte o que Deus já começou a fazer. Nós oramos por cada nome, por cada história, por cada lágrima que vira palavra escrita. E se essa oração foi resposta para você, se ela te alcançou no momento certo, eu te peço com todo carinho e temor, compartilhe, envie para alguém. Talvez para quem você mandar, esta oração será o último fio de esperança e quem sabe, a primeira semente de uma nova fé. Não retenha o que te abençoou. Seja canal. E se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Ative o sino de notificações. Temos orações pela manhã, palavras à tarde, clamor à noite. Tudo para sustentar a sua fé dia após dia. Aqui você não caminha sozinho. E se puder, deixa também seu like agora. É algo tão simples, mas que ajuda essa palavra a alcançar milhares de vidas. Gente que está agora mesmo, como você já esteve, precisando de uma palavra viva. Você faz parte disso. E eu quero te lembrar, essa oração não termina aqui. Ela continua ecoando no céu. Ela continua sendo respondida enquanto você anda, enquanto você dorme, enquanto você clama. E se hoje você orou comigo pela manhã, volte à noite. Se essa é a sua oração da madrugada, volte amanhã cedo. O altar está aceso, a chama está viva. A fé está se renovando. Até a próxima oração. E que o Senhor continue sendo o teu refúgio, o teu esconderijo, a tua paz. Fica na bênção, fica em Deus. E que a tua prece continue subindo até que nada mais importe. Amém. Você já parou para pensar como os seus pensamentos moldam os seus resultados? Muitas vezes, buscamos mudanças externas, novas oportunidades, novas pessoas, novos caminhos, mas continuamos obtendo os mesmos resultados, porque o que realmente precisa mudar é a forma como pensamos. A verdade é que a vida que vivemos é o reflexo direto daquilo que acreditamos ser verdade. Aquilo que você permite ocupar sua mente, mais cedo ou mais tarde, vai determinar o que você sente, o que você decide e até mesmo aquilo que você colhe.
A Bíblia confirma isso de forma direta e impactante, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, o seu pensamento não apenas influencia a sua vida, ele constrói a sua identidade. Se você pensa como fracassado, vive como fracassado. Se acredita que não é amado, age como alguém rejeitado. Se alimenta pensamentos de escassez, vive com medo de perder. Mas o oposto também é verdade. Se a sua mente é renovada pela palavra de Deus, você começa a andar em autoridade, equilíbrio, fé e propósito. A forma como você pensa determina o nível de resultado que você vive. E hoje, Deus quer te mostrar como transformar sua maneira de pensar para que você viva o que Ele preparou para você. Antes de qualquer atitude, existe um pensamento. Antes de qualquer comportamento, existe uma crença silenciosa moldando aquela decisão. A mente é o campo de batalha onde as vitórias ou derrotas começam a ser definidas. Muitos tentam mudar seus hábitos, seus resultados, até seus relacionamentos, mas continuam presos aos mesmos padrões porque não perceberam que a raiz do problema está na forma como pensam. A Bíblia nos alerta sobre isso com clareza. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, base 2. Note que Paulo não diz, mudem suas ações primeiro, mas sim, renovem a mente, e então vocês experimentarão a vontade de Deus. Isso significa que não adianta tentar viver algo novo com uma mente antiga. Eva, no Éden, antes de pecar, ela foi influenciada por um pensamento. Satanás plantou uma dúvida. Será que Deus disse mesmo? Gênesis 3, 1 e 1. Foi um pensamento sutil, mas que gerou um desastre. Davi e Batseba. Antes de agir, Davi viu e alimentou um pensamento. O que começou com um olhar desatento se transformou em pecado, dor e consequência. Nada muda até que a mente mude. É por isso que o inimigo não precisa destruir sua vida. Basta contaminar seus pensamentos. Se ele controla sua forma de pensar, ele já controla suas emoções, suas reações e até suas escolhas espirituais. A mente é o centro de comando da sua existência. E se você quer mudar o que colhe, precisa mudar o que acredita. Nem todo pensamento que você tem é verdadeiro. Nem toda ideia que surge na sua mente vem de Deus. Na verdade, a maioria dos conflitos que enfrentamos por fora começam com distorções internas. Quantas vezes você já disse a si mesmo, eu não sou bom o bastante. Deus não se importa comigo. Isso nunca vai dar certo. Eu sou um fracasso. Esses pensamentos parecem inofensivos, mas com o tempo se tornam paredes invisíveis que aprisionam. A mente começa a construir limites que Deus nunca colocou. A palavra de Deus nos ensina. Derrubamos raciocínios e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. A mentira como base de destruição. Pensamentos errados são como fundações rachadas. Você até pode tentar construir uma vida sobre eles, mas tudo vai ruir com o tempo. Quem pensa pequeno, vive limitado. Quem se enxerga como indigno, vive se sabotando. Quem acredita que Deus não se importa, perde a fé e se distancia da presença. É como beber água de um copo sujo. A água pode ser boa, mas o recipiente contamina tudo. A mente suja de mentira contamina até mesmo promessas puras de Deus. O papel das experiências ruins. Às vezes, esses pensamentos distorcidos vêm de traumas, rejeições, falhas passadas. E, sem perceber, começamos a viver em função do medo, da culpa ou da autoproteção. Resultado? Repetimos ciclos de frustração, mesmo tentando fazer tudo certo. Deus quer quebrar essas fortalezas mentais. E tudo começa ao identificar o que não está alinhado com a verdade da palavra. Se pensamentos errados destroem, pensamentos alinhados com Deus constroem. A verdadeira mudança começa quando a nossa mente deixa de se alimentar do que é passageiro e se enche daquilo que é eterno, a verdade da palavra. Romanos 12, 2 afirma, transformai-vos pela renovação da vossa mente,
Ou seja, transformação verdadeira não começa do lado de fora, mas de dentro. Quando a mente se alinha com a verdade, a vida muda. A pessoa que começa a pensar com base nas promessas de Deus deixa de ser vítima das circunstâncias. Ela passa a andar em fé, mesmo diante de impossibilidades. Ela age com coragem, mesmo diante do medo. Ela caminha com propósito, mesmo quando não vê todos os caminhos à frente. Josué, Deus dá uma instrução clara a Josué antes de ele liderar o povo na conquista da terra prometida. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Observe que o sucesso de Josué não foi consequência apenas de esforço ou estratégia, mas de uma mente mergulhada na palavra. Ele pensava como Deus pensa, e isso gerou resultados sobrenaturais. Mentalidade transformada gera frutos visíveis, paz que excede o entendimento, alegria que não depende de circunstâncias, decisões equilibradas, relacionamentos mais saudáveis, autoridade espiritual. Tudo isso é consequência de uma mente renovada e governada pelo Espírito Santo. A mudança de mentalidade não é um evento, é um processo diário. Mas cada pequeno ajuste no pensamento traz grandes resultados no caminhar. Renovar a mente não é algo mágico. É uma prática constante e intencional. Assim como um atleta treina diariamente para fortalecer seus músculos, você precisa treinar sua mente para pensar como Deus pensa. A Bíblia nos dá o mapa completo para isso. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. Filipenses 4:8. Essa é a lista que deve filtrar todos os seus pensamentos. Se não se encaixa nesses critérios, não é digno de ocupar sua mente. Identifique os pensamentos quebrados. O primeiro passo é perceber onde estão os vazamentos. Quais pensamentos você alimenta que não vêm de Deus? Exemplos: eu nunca vou conseguir. Deus não se importa comigo. Todo mundo vai me abandonar. Não sou bom o bastante. Essas vozes internas precisam ser identificadas e confrontadas. Não aceite qualquer pensamento como verdade, só porque ele parece familiar. Substitua mentiras por verdades. Não basta tentar parar de pensar errado. É preciso substituir. Para cada pensamento destrutivo, declare a verdade da palavra. Em vez de sou fraco, declare posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em vez de ninguém me ama, declare com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. Em vez de está tudo perdido, declare se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Alimente a mente com a verdade, todos os dias. A renovação da mente acontece com repetição, disciplina e decisão. Assim como o corpo precisa de alimento diário, a mente precisa de palavra diária. Medite, ore, declare, anote, releia. Não importa o método, o importante é alimentar-se da verdade. Quando a mente é transformada pela verdade de Deus, a vida começa a refletir essa transformação. Os resultados não são apenas internos, eles se manifestam de forma visível, concreta e duradoura. Uma nova postura diante da vida. Quem pensa como Deus pensa não se entrega com facilidade, não se abala com qualquer vento, não vive guiado por sentimentos ou circunstâncias. Onde havia medo, agora há fé. Onde havia confusão, agora há clareza. Onde havia insegurança, agora há firmeza de identidade. Pessoas com mente renovada não reagem mais como antes. Elas escolhem responder com sabedoria. Novos frutos no comportamento e nas decisões. Pensamentos geram comportamentos. Comportamentos geram hábitos. E hábitos determinam o futuro. Uma mente transformada começa a fazer escolhas alinhadas com os valores do reino, desenvolver domínio próprio, cultivar relacionamentos mais saudáveis, romper ciclos destrutivos, agir com intencionalidade e propósito. A transformação de Gideão. Gideão se via como o menor da sua casa, o mais fraco da tribo. Mas Deus o chama de homem valente. Juízes 6:12.
A transformação dele não começou com uma espada na mão, mas com uma nova identidade na mente. Quando Gideão passou a acreditar no que Deus dizia, ele saiu da caverna e enfrentou um exército com apenas 300 homens. A mudança de pensamento gerou um destino completamente novo. Quando alinhamos nossa mente com Deus, o céu se manifesta na terra. Efésios 4:23 diz: renovai-vos no espírito da vossa mente. Essa renovação é o ponto de partida para uma vida frutífera, equilibrada, curada e cheia do Espírito. É o começo de uma nova história. Talvez até aqui você tenha se perguntado por que tanta coisa na sua vida parece estagnada. Por que você luta, se esforça, ora, mas parece que os resultados não vêm. Hoje, a resposta está diante de você. A forma como você pensa está determinando o nível da sua vida. Você não pode viver uma nova história com pensamentos antigos. Não pode experimentar a plenitude de Deus se a sua mente ainda está cheia de mentiras, traumas ou crenças limitantes. A palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas note, não é qualquer pensamento que liberta, é a verdade. E essa verdade só gera frutos quando você permite que ela substitua tudo o que é mentira na sua mente. Hoje, Deus te convida a mudar a forma de pensar para mudar a forma de viver, a renovar sua mente, dia após dia, até que ela esteja cheia da visão do céu, e não da confusão do mundo. Você quer viver um novo tempo? Comece com um novo pensamento. Faça essa oração sincera. Senhor, renova minha mente. Apaga toda mentira que me prende. Ensina-me a pensar como o Senhor pensa e a viver como o Senhor deseja. Essa é a forma de pensar que gera resultado. E essa decisão começa agora.